Está no ar o Cast Cef. Olá, bem-vindo para você que nos acompanha em mais um Cast Cef. Hoje, um episódio especial aqui nos estúdios do Cast Cef da UCEF Itapiranga, trazendo mais um episódio de Jornadas de Sucesso, ascensão dos colaboradores aqui na nossa instituição. E na mesa, duas convidadas muito especiais, professora Rúbia, curso de Educação Física, e a professora Marina, coordenadora adjunta do curso de Odontologia. Bem-vindas, professoras. Vamos iniciar com a Rúbia. Rúbia, conte um pouquinho para a gente o início da sua carreira, a emoção que você sente de olhar lá para a tua trajetória, para o início da tua trajetória. Muito bom tê-la aqui conosco. Muito Bem-vinda. obrigada. Obrigada por abrirem para nós essa oportunidade também. É muito importante para nós também estarmos aqui com vocês. Então, falando um pouquinho da minha trajetória. Como foi a minha trajetória enquanto professora? Ela se iniciou ainda pequena, né? Pelo maior exemplo que eu tive, que foi a mulher que gerou a minha vida, né? Então, a minha trajetória foi uma inspiração imensa na mulher, na guerreira que a minha mãe sempre foi, que ela é uma profissional, era, né, uma profissional, uma excelente professora também. E ela sempre fez tudo, possível e impossível, para dar o melhor para mim e para minha irmã. Eu tenho uma irmã adotiva, que ela é a razão da minha vida também. E a mãe sempre dizia para nós assim, que independente do que nós fôssemos fazer, nós precisávamos ser pessoas do bem, ser pessoas de boa índole e que a gente estivesse feliz naquilo que a gente estivesse fazendo. Então hoje eu posso dizer que sim, que eu sou muito feliz no que eu faço. Eu amo meu trabalho. E eu iniciei ele então de criança, brincando em casa, né, com os materiais da minha mãe. E logo em seguida, então, iniciei com o curso normal, né, que era o magistério. Iniciei ele no Rio Grande do Sul, depois finalizei ele em Descanso, Santa Catarina, no Colégio Cenecista Santos Dumont. E na sequência, eu gostaria muito, na época, o meu desejo maior era cursar educação física, né? Eu queria a parte do bacharel, não a licenciatura. Porém, não tinha separado, então eu tinha que cursar a licenciatura e o bacharel junto. E isso me fez perceber o quão importantes são essas duas áreas dentro da educação física. Hoje a gente separa um pouquinho elas, porém a importância de estar ligadas e ter um pouquinho do conhecimento da licenciatura e do bacharelado. E essa possibilidade, ela se abriu para mim na Universidade de Santa Cruz do Sul, né, a Unisc, aonde eu fiz um vestibular de inverno e passei e fui para lá. Fiquei 6 meses lá, depois abriu uma possibilidade de estar trabalhando na minha cidade, em Palmitinho, no Rio Grande do Sul, e trabalhar no período de férias. Seria metade do mês de junho e todo o mês de julho de aula. Então, nesse período, eu alugava um apartamento lá, morava lá, estudava e depois voltava. O mais difícil de tudo isso foi conciliar o trabalho com os estudos, né? E a saudade naqueles momentos, porque eu nunca tinha saído de casa. E logo após tudo isso, foram surgindo os desafios, novas possibilidades também, né? E muito aprendizado. Muito, e com certeza hoje, se eu voltasse, eu acredito que todos nós faríamos isso, né? A gente faria totalmente diferente, né? E logo na sequência, então eu gostava muito de estudar, gosto ainda, é algo que me realiza bastante. Então eu continuei um pouquinho com a parte de buscar novos cursos, especializações. Eu gosto muito também da parte, além da parte da academia, a parte da dança. Então isso também me fez com que eu buscasse algo diferente. Aí eu comecei com aulas particulares na minha cidade, com grupinhos de dança. Então o primeiro grupo de dança que eu tive foi o grupo de dança do ventre. E eram muitas meninas, eu tinha 4 grupos, né? Então 4 horários e cada horário tinha cerca de 20, 30 alunas. E a partir dali eu comecei a trabalhar. Hoje a gente chama de personal, né? Mas eu dava aula de ginástica, então eu tinha um grupo de 2, no máximo 3 mulheres. E assim iniciou-se o meu trabalho e a gente foi continuando nessa parte.
Na sequência, tive um desejo muito grande de abrir uma academia, consegui efetivar esse desejo, esse sonho. Na academia, então, nós trabalhávamos também com a parte da ginástica, da dança, da musculação. Com o passar do tempo, surgiu a possibilidade também de fazer um mestrado. Iniciei o mestrado, foi uma viagem bem longa. Fui para o Paraguai, né, cursar um mestrado em Assunção. Fiquei lá, cursei por 2 anos. Não consegui a validação dele no Brasil, mas logo na sequência iniciei o mestrado no Brasil, né, e consegui finalizar ele, e também a validação do mestrado que foi feito em Assunção, na capital do Paraguai, né? Então sempre assim foi bastante, eu digo, não diria difícil, mas tiveram dificuldades. Porém, dentro dessas dificuldades, sempre muitas realizações e muito aprendizado, né? Eu diria assim que o tempo que eu fiquei, mesmo não tendo validado lá na época o mestrado, ele trouxe muito aprendizado O conhecimento sobre, envolvido no processo todo, exato, né? o aprendizado do conhecimento, das culturas, das pessoas, como a gente encontra pessoas do bem no nosso caminho também, né? Então isso é algo que nos deixa muito feliz e percebe-se assim o quanto a gente evolui, né? Então hoje, se eu pudesse definir uma palavra dentro desse contexto e da contextualidade do meu profissional, do como foi e como é hoje, eu diria processo de evolução, né? Então é algo que me define bastante essas duas palavras, porque tudo na vida da gente é um processo, né? Nem sempre ele nos traz a evolução que a gente gostaria de ter, mas a gente não tem como fugir do processo. É algo contínuo, né? E é o processo, é as etapas, é essa jornada que vai fazer você chegar até Exatamente. Marina, e a sua história? Como começou e como que foi até chegar aqui? Então, eu comecei a minha carreira profissional em 2012. Na época, nem sonhava que um dia eu viraria professora universitária, não era algo que estava nos meus planos. Então, eu me formei, eu havia feito um processo seletivo ainda no último ano da faculdade e eu fui chamada, né? Eu sou de São Miguel do Oeste e eu fui chamada em Maravilha. Então, logo recém-formada, ali em março de 2012. A minha formatura de em fevereiro e em março eu fui chamada. Então, eu assumi o processo seletivo, ia todos os dias de São Miguel a Maravilha e trabalhava em consultório particular de uma amiga, né? E assim começou. Daí depois eu fui para o processo seletivo em São Miguel, trabalhei mais de 2 anos, deu na prefeitura de lá. Nesse meio tempo abri o meu consultório, fiz especialização, enfim. E logo depois que eu terminei minha especialização, os meus professores da especialização um dia me chamaram e me convidaram para fazer um mestrado. E daí quando eles convidaram, eu pensei, nunca pensei nisso, né? Enfim, mas aí, né, eu conversei com a minha família, enfim, pensei, por que não, né? Então, sempre gostei muito de estudar, enfim, e aí que foi o que eu digo que é o caminho sem volta, né? Que daí eu fui pro mestrado, fiz o mestrado, concluí o mestrado ali em 2020, daí nesse meio tempo já saí das prefeituras, enfim, fiquei só no consultório particular, né? E em 2020, eu fiz o processo seletivo aqui para o UCEF de Itapiranga e fui chamada para dar aula. Iniciei aqui com uma disciplina só, então eram 2 dias na semana, porque nós tínhamos 2 turmas. Então, era uma disciplina só, foi algo bem desafiador, mas foi muito gratificante, né? Então, foi algo e daí desde então eu me encontrei, né? Então, eu comecei sem nem imaginar que eu viraria docente, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Vocês mencionaram em ambas histórias, né, do início da trajetória de vocês, o propósito, levando vocês, né, guiando vocês aonde vocês gostariam de chegar. E chegar não é parar, pelo contrário, é continuar, né? Fala um pouquinho, Marina, aproveitando o teu gancho, né, tua deixa do caminho sem volta, docência, né? Desafios e superações nessa caminhada. Então, vou falar principalmente aqui como docente, né? Então, eu acho que um grande desafio que eu tive foi a pandemia, né? Porque eu entrei aqui na UCEF em 2020, então nós começamos a aula ali final de fevereiro de 2020, em março veio a pandemia. Então era o meu primeiro emprego como docente, então eu não tinha experiência em sala de aula, a não ser as aulas dadas em mestrado, então só por si só já era um grande desafio. E aí a pandemia, né? Então e ainda era um curso novo, que nós ainda estávamos
andando aqui, né? Então, veio a pandemia, então aulas online, a odontologia tem muitas aulas práticas, então tudo isso, né, teve que ser parado, a gente teve que achar uma forma, né, de adequar tudo isso. Então, esse foi, assim, o primeiro desafio. Outro desafio, assim, que eu percebo que eu tive na carreira, nós, dentistas, a gente trabalha muito fechados, né? Nós somos nossa secretária, nossa auxiliar e 4 paredes, e os pacientes. E aqui não, aqui nós somos uma equipe. Então, lidar com equipe, entender o lado do aluno, que nós temos a mania de dizer, isso a Rúbia vai concordar comigo, na minha época não era assim. Quando eu me formei, meus professores não me tratavam assim. Na minha época não se passava slide, era diferente, né? Então, tudo isso foi um desafio, foi um aprendizado, né? Aos pouquinhos, a gente olha para trás agora, então, desde 2020 para agora, quase 5 anos, então, hoje eu faço muitas coisas diferentes de quando eu entrei, graças a Deus, porque eu acredito que são melhores, né? Que eu evoluí, mas não que tenha sido difícil, mas foi um processo no qual a gente tem que ir sempre se reinventando e se readaptando às novas realidades, né? Experiências que nos transformam. Com certeza. E você, Rúbia? Um desafio, assim, uma superação que te marcou. Olha só, a superação, o desafio. Eu acredito muito que tudo quando a gente iniciou o trabalho a nível educacional foi um desafio, né? O primeiro momento tu estar em frente a uma sala de aula, né? Então eu iniciei com as aulas de educação física no município, né? No município de Palmitinho, no Rio Grande do Sul. Logo após eu assumi o estado. Então, ali também eu me desafiei bastante, foi um desafio porque eu tinha que ensinar, eu ia ter que transmitir para os meus alunos aquilo que eu havia aprendido, né? E de que forma? Como chegar em frente deles ali e passar todo aquele conhecimento? Então, é bem como a Marina nos passou agora, que o maior desafio é tu estar em frente ao teu aluno e tu transmitir o conhecimento. Porque muitas vezes a gente tem todo esse conhecimento e tem a dificuldade de transmitir para ele. E é onde dá os impasses no processo do ensino-aprendizagem. Mas esses desafios, eles nos mostram assim o quanto a gente pode evoluir. E para mim aqui, um grande desafio foi o momento em que eu assumi as disciplinas aqui no curso de Educação Física da UCEF, que também foi em 2020. Eu fui chamada, então assumi a disciplina, foi ali no período da pandemia, né? Nós já estávamos, foi no mês de julho, inclusive, início de julho. E hoje também, né? Estamos no início de julho aqui. E deu uma reviravolta na minha vida ali, o mês de julho, então, com essas disciplinas, o aprendizado, o desafio de estar em sala de aula, né? De transmitir esse conhecimento. Iniciei com uma disciplina, logo após dei uma parada, foi bem no surto do Covid ali. Eu também, nesse momento, perdi a minha estrutura, né? Que na época foi a mãe, ela faleceu pelo Covid. E na sequência, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E foi aqui que o meu maior desafio foi a minha superação. Foi aonde eu me encontrei. Eu percebi que eu tinha um novo objetivo para lutar, que era um sonho que eu tinha de uma vida toda. E esse desafio me fez buscar ser melhor a cada dia dentro daquilo que eu estava aprendendo e também ensinando aos meus alunos. Marina e Rúbia, o que é o sucesso para vocês? Para mim, hoje, o sucesso, antes de qualquer coisa, eu acho que é poder olhar para os meus alunos e ver que eu impacto de uma forma positiva na vida deles, né? E quando eu digo isso, eu não quero falar só de forma técnica, né? Só como a Marina, dentista, a Marina, professora, mas também como a Marina, ser humano. Então, isso hoje, para mim, é sucesso. Além de, claro, poder fazer o que eu gosto, né? Que hoje a docência é o que me realiza, é a minha vida, digamos assim. Então, poder fazer o que eu gosto, que isso a gente vê por aí que tem muitas pessoas que não conseguem se realizar, né, profissionalmente. Então, graças a Deus, eu tive essa bênção na vida, digamos assim, eu sempre digo isso, por isso que eu digo que é um caminho sem volta. Então, para mim, o sucesso é isso, poder fazer o que eu gosto, sempre dando o meu melhor, né, porque se eu não estiver por inteiro, não sou eu, então eu vou sempre me jogar de cabeça.
e ver que os meus alunos são modificados de alguma forma por mim, de formas positivas, né? Sempre de uma forma positiva. Então, se a cada um deles tentar ser um pouquinho melhor lá na frente, né? Ou estiver um pouco mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho, ou olharem para os pacientes dele com um olhar mais carinhoso, né, mais humanitário, isso para mim já é sucesso. O meu propósito já está sendo realizado. O meu legado, digamos assim, eu sei que vai ficar com eles. Então, sucesso para mim é a realização, não somente a profissional, né, mas também perceber o quanto os nossos alunos, todos aqueles que passaram pelas nossas vidas, né, e assim como eles deixaram um pouquinho dele, com certeza eles levaram um pouquinho de nós também, é perceber o quanto eles estão bem-sucedidos, né? E além de tudo isso, o sucesso também, ele é estarmos em um local de trabalho, né, aonde a gente possa conviver com pessoas do bem, aonde a gente possa estar bem no local de trabalho e acima de tudo, né, ter a reciprocidade do carinho, do afeto, do amor, do aprendizado e muita saúde em ambos os setores que a gente está trabalhando. Este é o verdadeiro sucesso para mim. Vocês pontuaram sempre, em todos os momentos, escolhas e tomadas de decisão e oportunidades, né? Sempre aí no caminho, na trajetória de vocês. Nos deixem uma mensagem agora inspiradora para nossa audiência sobre carreira, sobre trajetória de sucesso. Então, deixar uma mensagem inspiradora, né? E eu acredito muito que inspiração é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Inspiração é tudo aquilo que tu faz com amor, a todo instante, sem ver para quem e para quê. Né? Inspiração é tu fazer com amor aquilo que tu sabe fazer. E eu não sei ser diferente sem ser eu mesma. Então, se eu pudesse resumir como sou eu hoje, enquanto tentar ser inspiração por alguém ou para alguém, eu diria que intensidade em tudo aquilo que a gente faz, amor em tudo aquilo que a gente faz e, acima de tudo, humildade, porque a gente sempre está aprendendo. E a roda gira. E a roda E gira. vamos combinar que o amor transforma. Né? Transforma. Marina. Então, eu vou deixar a mensagem que eu sempre falo para os meus alunos e que quem me conhece sabe que é o que eu levo para minha vida, né? Para sempre tentar dar o seu melhor, ser o melhor possível, né, independente da sua profissão, mas nunca esquecer do lado humano, né? Que no fim das contas o que importa não é o que nós temos, as riquezas que nós acumulamos, enfim, mas sim as pessoas que nós temos, né? As pessoas com as quais nós convivemos. Então, eu acho que isso é uma grande mensagem que às vezes a gente demora muito para perceber, e quando a gente percebe, às vezes já é tarde nesse momento, né? Então, eu sempre digo para todos os meus alunos, percebam isso o quanto antes, para que eles possam aproveitar a vida da melhor forma possível. E nunca esquecer que todos nós somos seres humanos, todos nós somos iguais, né? E que todo mundo precisa de um abraço, de uma conversa, de um olhar acolhedor e sempre o amor, né? Como a Andressa disse, o amor com certeza transforma e o mundo está cada vez mais carente de amor. E o amor é gratuito, né? O amor é gratuito, todo mundo tem de sobra. Então, por que não compartilhar? É isso aí. Rúbia, Marina, foi um prazer ouvir um pouquinho da história de vocês, essa história de sucesso, que a gente pode dizer, né, com todas as letras maiúsculas, porque o sucesso está no detalhe da vida da gente. Agradecer a Fran também e dizer para você, nos acompanhe esses episódios, os episódios até o final, porque eles são inspiradores e temos a certeza aqui do Cash Youssef que cada um traz um ponto que vai fazer você refletir, vai fazer você olhar também para a sua carreira. Acompanhe a gente nos canais oficiais, segue a gente, porque os episódios continuam e eles estão, ó, demais. Até lá! Você acompanhou o Cast Youssef.